Olá pessoal, eu sou o Leonardo e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a integração do recuperador CRM com o Asas no cenário de split de pagamentos. Então aqui no canal a gente tem um outro vídeo da integração do Asas sem split de pagamentos e é muito importante que vocês assistam aquele vídeo para entender o cenário agora com o split. No vídeo que eu citei, a gente fala sobre desde o processo de o que é o Asas, qual que é o objetivo da integração, como que contrata o Asas, como que faz a ativação desse recurso. Nesse vídeo a gente vai fazer um breve resumo disso e vai focar mais no cenário do split de pagamento, que inclusive também o que é split de pagamento também foi discutido no vídeo anterior. Para a gente começar o vídeo, eu gostaria que vocês acessassem docs.recuperador.com.br, que é a nossa documentação oficial, tá? Essa é a documentação do recuperador, que tem um capítulo para cada, digamos assim, cadastro significativo, cadastro importante do recuperador. E temos aqui no item 56 o capítulo sobre a nossa integração com Asas, tá? Então, nessa primeira parte da documentação, a gente fala um pouco do que é o Asas, né, que é um meio de pagamento bastante popular na cobrança, de alta confiabilidade, fácil de contratar, fácil de usar e que possui taxas, né, muito interessantes. E ele permite transações via boleto, cartão, Pix, com uma atenção especial que o Asas é um banco. Tá? Então você vai ter literalmente agência, conta, você vai poder fazer um Pix, fazer ali um pagamento de um boleto, fazer um TED para outra instituição financeira, e ele também oferece recursos, serviços extras, como disparo de e-mail, SMS, WhatsApp, negativação no Serasa, consulta de negativação, envio de nota fiscal. Então tem uma série de produtos, uma série de serviços que o Asas oferece. E para esse vídeo especificamente, o split de pagamentos também é uma funcionalidade do Asas. Então o split, né, para quem trabalha com uma cobrança terceirizada, se você não é uma cobrança terceirizada, uma assessoria de cobrança, um escritório de advocacia, provavelmente esse recurso não vai interessar para você e provavelmente, consequentemente, esse vídeo também não. Mas o que eu queria citar aqui é que no cenário de uma cobrança terceirizada, você tem a figura do credor, que é o cliente da empresa de cobrança, por exemplo, uma escola, um condomínio, um plano de saúde, e você tem os devedores desse credor, e você tem a figura da assessoria de cobrança. A assessoria de cobrança, normalmente, ela recebe uma taxa, uma comissão pelo pagamento daquele acordo. Então essa comissão ela pode ser configurada de várias formas, mas entenda uma comissão. Quando o devedor pagar aquele título, aquela parcela daquele acordo, a assessoria vai receber uma comissão sobre aquele valor pago e vai repassar o valor restante para o credor. E um desses dois vai arcar com o custo financeiro, o custo daquele boleto, ou daquele QR Code, ou daquele pagamento no cartão. Então isso é o split, essa regra de divisão automática de valores. Perdão. Então, a gente vai explicar em detalhes isso aqui. Vamos só revisar rapidamente do vídeo anterior a contratação do Asas, tá? Então é importante que você abra sua conta no Asas, acesse o site asas.com, preencha o formulário, conversa com seu gerente de contas, fala que você é cliente recuperador para você ter taxas promocionais, e se você já é cliente Asas, não tem problema, pode manter o seu cadastro, pode manter o seu acesso. Lembrando que se você já tem uma conta Asas e já tem vários boletos gerados, o sistema, o recuperador, não vai identificar automaticamente esses boletos, tá, gente? O recuperador ele só tem conhecimento dos boletos que ele gerou, ou seja, gerados por meio da integração do recuperador CRM com o Asas. E, né, não custa lembrar, toda vez que você abre uma conta, seja no Asas ou seja em qualquer outro meio de pagamento digital, você precisa comprovar documentação sobre a sua empresa, sobre um dos sócios, tá? Sobre o endereço. Então você vai ter que literalmente fornecer todos esses documentos, tirar uma selfie com o documento, tá?
para fazer a aprovação da sua conta, para fazer a prova de vida exigida pelo meio de pagamento, tá? Isso é um padrão, todos os meios de pagamento fazem isso. E se você não fizer isso, você não consegue gerar transações, tá? Você não vai conseguir gerar os pagamentos por meio da integração com o recuperador CRM. Como que a gente ativa essa integração no recuperador? Então, também outro conceito que a gente discutiu no vídeo anterior, vamos passar bem rapidinho, é user perfil aba asas. Então, com o login do administrador, você vai ir lá em habilita integração com asas, vai marcar como sim e vai dar o Ctrl V aqui, colar a chave de API do asas da sua conta. Então, vamos lá, user perfil, ó, já estou aqui, user perfil, aba asas, habilita a integração sim, dei o Ctrl V da minha chave de API e agora eu consigo analisar os demais campos, tá? Só relembrando do vídeo anterior, nessa minha aba aqui eu tenho a minha conta de teste do asas, tá? É uma conta de sandbox, então isso aqui é uma conta de programação, tá? De desenvolvedores, então isso aqui não é uma conta real, não é dinheiro de verdade. Então você vai providenciar a sua chave aqui, ó, user, integrações, vai vir aqui na aba chaves de API, vai clicar no botão gerar chave de API e vai digitar um nome para ela, vai salvar e com isso ele vai gerar aquele código que começa com um cifrão. Aí você dá um Ctrl C nele, vem aqui Ctrl V. Só cuidado, né, para não deixar espaço em branco antes ou depois do conteúdo. Feito isso, é importante que você salve, tá? Para não perder essa configuração. Então salva, volta aqui de novo e a gente discute os próximos campos. Começando aqui pelo Wallet ID. Então o Wallet ID, ele é fundamental em caso de split, tá? Mas nesse primeiro momento, você não vai ter acesso a ele. Então você vai ter que primeiro cadastrar seu primeiro credor e fazer o credenciamento dele, para que aí sim o Asas vai liberar para você esse Wallet ID. Então a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Na sequência tem o campo valor da taxa do boleto Asas, em caso de split. Muito importante você definir aqui o valor da sua taxa de boleto que você tem negociada com Asas. Então, no meu caso aqui, digamos, R$ 1,99. Mesma coisa, o valor do Pix do Asas. Então, vamos colocar aqui R$ 1,99. Aqui a formatação está comendo uma parte, mas deu para digitar aqui. Meu navegador comeu uma parte do conteúdo. Isso aqui é a forma como o recuperador vai saber qual que é o valor que você negociou com o Asas e na hora de fazer, por exemplo, o desconto desse valor desse boleto ou do Pix, da taxa administrativa ou dos honorários, que são as comissões da sua empresa, ele saiba exatamente qual que é o valor que ele tem que descontar. Infelizmente, tecnicamente falando, no momento da transação, você não tem acesso a esses dados. Então é por isso que é importantíssimo informar aqui. E depois vem o saque de subcontas do Asas em caso de split. Por padrão, isso aqui vem como não. O que acontece? Se você marcar como sim, você, como administrador da empresa, vai conseguir solicitar um saque da conta do seu credor para uma chave Pix com o mesmo documento da conta dele. Então vamos imaginar que o credor tem lá uma conta no Santander, cuja chave Pix dele é o CNPJ dele. Nesse caso, você poderia sim habilitar isso e, né, uma vez por semana ir lá manualmente fazer um saque para que o valor transacionado na conta Asas dele seja feito um Pix para a conta do CNPJ dele do Santander. Nesse caso, faz sentido. Caso contrário, deixa isso aqui como não, e aí fica em cargo, né, fica a responsabilidade do credor de acessar a conta dele no Asas e fazer o saque para a conta Santander dele quando ele achar que seja necessário. A gente vai falar mais sobre credenciamento do credor daqui a pouquinho, mas isso aqui é importante vocês saberem, né, dessa parametrização, da existência disso.
E no vídeo passado a gente falou bastante desse campo aqui, notificações desabilitadas no ASA, sim ou não. Então é importante vocês só relembrarem que o ASAS permite o disparo de e-mail, SMS, WhatsApp e cobra uma tarifa por isso. Eu recomendo que vocês desativem isso. Então, desabilitado, sim. Para quê? Para não gerar esse custo extra na sua conta do ASAS e, ao mesmo tempo, para não confundir nem você, nem o seu devedor com relação aos disparos feitos pelo próprio recuperador. Então, para o devedor vai ficar estranho. Uma hora ele recebe e-mail do ASAS, outra hora ele recebe e-mail da sua empresa, outra hora ele recebe e-mail do recuperador, enfim, ele não sabe mais qual que é verdadeiro, qual que não é, qual que ele tem que clicar, qual que ele não tem. Então, é importante você padronizar isso. Então, essa aqui é a primeira configuração que a gente vai fazer. Vou clicar aqui no salvar, pronto. Fiz essa primeira etapa. A segunda etapa, que a gente também falou no vídeo anterior, é literalmente o credenciamento ASAS da sua empresa, da sua assessoria de cobrança, do seu escritório. Então volta, né, user perfil e clica no botão credenciamento ASAS. Aqui vai aparecer os dados cadastrais da sua empresa no ASAS. Tem até um botão alterar aqui para você fazer um pequeno ajuste. O botão balanço serve para você pegar um extrato do ASAS, que também tem na sua conta lá com o login e senha do ASAS, tá? Mesma coisa para você fazer o saque, igual a gente estava citando, o saque do credor, você pode fazer um saque da assessoria também, para uma conta chave Pix, cujo documento é exatamente igual ao documento do seu credenciamento. Então note que esse meu credenciamento de teste aqui é um CNPJ, e o CNPJ começa com 24532. Isso aqui, digamos que seja uma chave Pix para uma conta da empresa lá no Santander. Então, se eu clicar aqui em saque e confirmar, ele vai pegar esse valor disponível aqui, que está disponível na minha conta, ASAS, e vai fazer um Pix para essa chave aqui, que é esse CNPJ, que consequentemente é minha conta do Santander. Isso é possível de fazer. Posso fazer esse saque para uma outra conta, de uma outra chave Pix ou de um... enfim, não pode. Então isso aqui é só por meio da sua conta do ASAS, tá? Então entra no ASAS, login e senha do ASAS e lá dentro você faz Pix para qualquer outra instituição financeira, pode fazer TED também, enfim, né? Tudo isso, claro, sujeito a tarifas, tá? Consulte a sua conta no ASAS para ver suas tarifas. Mas tudo isso é permitido dentro do ASAS, tá? Dentro do recuperador, não. E a lista de todos esses saques, tá? De todas essas transferências, você pode obter aqui pelo botão transferências. E o webhook, que é a parte mais importante dessa tela. Então, o webhook, você precisa clicar nele, tá? Assim que você terminar de fazer a parametrização ali do seu user perfil aba ASAS, clica em webhooks, clica no botão adicionar e ele vai gerar essa linha aqui para vocês, tá? Claro que com outro endereço aqui, mas ele vai gerar essa linha aqui com esses eventos e o webhook é justamente uma forma técnica de receber um comando, mais especificamente um comando de baixa de parcela automaticamente. Então, toda vez que um pagamento for aprovado no ASAS, o ASAS vai fazer esse comando para o recuperador, que vai receber por meio desse webhook, e aí o recuperador vai saber qual que é a parcela de acordo que ele tem que baixar, porque ela acabou de ter sido aprovada dentro do ASAS. Então, se você esquecer esse passo, o recuperador não vai dar baixa automática dos pagamentos feitos e, obviamente, vai gerar aquele estresse com o devedor. O devedor vai mandar o comprovante, acabei de pagar, acabei de fazer o Pix, por que ainda está aparecendo para mim que não está pago? E aí gera todo aquele problema. Então, não esqueçam de ativar esse webhook, tá? De adicionar o webhook. Então, recado dado, vamos voltar lá para a documentação para ver se a gente não esqueceu de nada. Então falamos aqui do user perfil do ASAS, ativação, chave de API, das notificações, falamos um pouco do Wallet ID, do valor das taxas e também dos webhooks. Agora a gente vai falar da configuração do cadastro do credor. Então, para cada credor que você for utilizar o meio de pagamento ASAS, a gente tem que fazer algumas configurações nele.
Então a primeira coisa, a gente vai vir aqui em cadastros credores e vamos vir aqui no meu credor, digamos que seja esse aqui, credor com split, alterar. Nessa aba inicial, administrador, eu preciso localizar o campo meio de pagamento e definir ele como asas. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Segunda coisa, eu venho aqui no campo cobrança asas e vou escolher quais formas de pagamento asas vão ficar liberadas para esse meu credor. Então, nesse caso, eu selecionei todas as permitidas, que é boleto, cartão ou Pix. O devedor vai escolher no ato do pagamento. Mas vamos imaginar que você achou a taxa do cartão alta porque o ticket médio do seu credor é muito alto, então você quer desativar cartão de crédito. Quer deixar só boleto e Pix, não tem problema. Vem aqui e seleciona, ó, só boleto e Pix, tá? Não tem problema. Então eu vou deixar aqui o meu liberado todas. Depois vem o utilizar split de pagamentos, sim ou não. Aí nesse caso aqui marca como sim, tá? Que é o objetivo desse vídeo. E em quantidade máxima de parcelas no cartão de crédito, seleciona, caso você for autorizar o pagamento via cartão de crédito, se ele vai poder parcelar no cartão aquele pagamento ou não. Então deixa como 1 para não permitir o parcelamento, para ele poder pagar à vista, que é a menor taxa possível, ou seleciona aqui a quantidade máxima de parcelas, né? Lembrando de conferir as taxas lá no Asas. Falando em taxas, lá no painel do Asas, aqui no Asas, ó, você pode vir aqui no user dele, né, no canto superior direito, e clicar no item taxas, tá? No menu taxas. E aqui ele vai listar todas as taxas da sua conta, ó. Qual que é o valor do boleto, por isso que eu coloquei lá R$ 1,99, qual que é o valor do Pix, no caso R$ 1,99 também, tá? Qual é o parcelamento no cartão, olha só, no meu exemplo aqui, R$ 2,99 mais 49 centavos para uma parcela só. Se você fosse aceitar as 12 parcelas máximas do recuperador, olha só, a taxa fica 1% mais cara. Então já vai para R$ 3,99 mais 49 centavos, tá? Lembrando que isso aqui é uma conta de testes, tá? Isso aqui são valores diferentes do valor da sua conta, tá? E aí, beleza. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá no recuperador. E aí, agora que você fez essa primeira etapa, a gente precisa vir aqui no parâmetros globais, tá? Aba parâmetros globais, e a gente vai procurar pelo campo responsável pelo pagamento da taxa financeira, taxa sistema. Então aqui você vai definir quem que vai arcar com o custo do boleto, o custo do Pix, o custo do cartão de crédito. Então vai ser a assessoria por meio da comissão de taxa administrativa, ou vai ser a assessoria por meio dos honorários da assessoria, ou esse custo vai ficar com o credor. Então é aqui onde você vai selecionar isso. Então no nosso exemplo, vamos imaginar que vai ser o custo da taxa da assessoria mesmo, tá? E aí, depois disso, clica em salvar, tá, gente? Para você garantir que tudo isso que você parametrizou foi salvo no sistema. Feito isso, é importante você também definir as comissões da sua empresa. Então agora, você vai vir aqui em taxas administrativas e vai fazer a parametrização da sua comissão de taxa administrativa se você for usar. Lembrando que taxa administrativa é uma comissão que é paga pelo credor. Nesse meu exemplo aqui, olha só, dívidas de 0 dias a 180 dias de atraso, a comissão da assessoria é de 14% sobre o valor pago pelo devedor. Então, se o devedor pagou R$100, R$14 é comissão da assessoria e os outros R$86 é o repasse do meu credor, tá? Então essa é uma forma de você configurar. Existem várias formas aqui de configuração de taxa administrativa para ter um valor percentual, por exemplo, só sobre o valor do principal, outro sobre juros, multa e correção monetária. Dá para colocar um valor fixo a mais na parcela ou descontado do credor, por exemplo, R$4 a mais para cada parcela, para o devedor arcar com o custo dessa transação, enfim, dá para fazer muitos ajustes, tá? A gente vai fazer um vídeo específico sobre comissões no canal em breve, tá? Que acho que é uma dúvida bem recorrente dos clientes novos. Mas é importante você saber que aqui é onde você configura a taxa administrativa.
E, né, se você for um escritório de advocacia, alguém que cobra um honorário, tá, que é literalmente um valor a mais sobre a dívida, e que aquele valor a mais que você cobrar vai ser retido como comissão, você parametriza os honorários. Então, parâmetros globais, procura pelo campo honorários. Olha só. Então, aqui no meu caso, não estou cobrando honorários, digamos que eu vou cobrar 20%, até 20% de honorários. Então, na hora que eu estiver fazendo o meu acordo, o valor total daquele acordo vai ficar 20% mais caro. E esses 20% a mais vai ser retido como comissão para a minha empresa de cobrança, tá? Então essa é a parametrização que eu fiz aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês o credenciamento. Então, a partir do momento que eu configurei o meu credor, agora eu tenho que vir aqui no alterar dele e literalmente clicar aqui no botão credenciamento asas, para ele poder fazer o cadastro desse meu credor dentro do asas, tá? E aí então você vai colocar aqui os dados do credor, ó, o nome dele, que é a razão social, né, no caso de uma pessoa jurídica, o e-mail para login, esse é o principal campo da tela. Lembra que o Asas é um banco, tá? Então você está literalmente criando uma conta corrente no banco Asas em nome do credor. Então esse e-mail aqui tem que ser o e-mail do seu credor, que ele vai ter acesso, tá, para fazer login dentro do Asas, dentro do Internet Banking Asas nesse caso. Então coloca aqui o e-mail do credor, conversa com ele antes para definir qual que é o melhor e-mail dele, e aí o credor vai receber um e-mail para ele poder gerar o login e senha dele. Então ele vai clicar no link do Asas, vai acessar o painel do Asas, vai criar a senha, vai preencher o cadastro dele e vai fazer a comprovação dos documentos. Ou seja, vai anexar lá cartão CNPJ, eventualmente um alvará, um dado de CNH dele, o RG, o CPF, um comprovante de endereço, enfim, ele vai ter que fazer a prova, tá, da empresa dele, para o Asas entender que aquela empresa é legal e vai fazer a liberação da conta. Então, do mesmo jeito que tem essa burocracia para a empresa, para assessoria ou para a empresa sem split, você precisa também dessa mesma comprovação para o credor, tá? Então, no caso, olha só, como é uma pessoa física, pediu data de nascimento, tá? E assim por diante. E aí você então coloca todos os dados e clica no salvar para o sistema automaticamente fazer esse cadastro dentro do Asas dessa subconta. E uma coisa muito importante, esse cadastro ele é pago, tá? Então lá nas taxas do Asas existe um cadastro, uma taxa pela abertura dessa subconta. Então lembrem-se que tem essa tarifa. E aí então, a hora que você salvar, o credor recebeu o e-mail, cadastrou, pronto, já é meio caminho andado, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu já tenho um credor que eu já fiz esse credenciamento dele. Então eu vou usar esse link aqui, ó, copiar de outro credor, e vou selecionar esse meu credor aqui credenciado. E aí pronto, copiei. Então nesse caso aqui eu não vou precisar fazer todo esse trabalho, porque eu não teria tempo no vídeo para fazer toda essa atividade. E aí agora o credor com split, se eu voltar aqui no alterar e clicar no credenciamento dele, agora ele copiou daquele meu outro credor, tá? Então é um CPF aqui fictício. Beleza? Esse é o credenciamento do meu credor e note que ele é muito parecido, né? Ou melhor, exatamente idêntico ao credenciamento da empresa, da assessoria que eu mostrei para vocês lá no user perfil, com as mesmas funcionalidades, ó, alterar dos dados cadastrais, o extrato, para você desfazer o vínculo desse credenciamento com esse credor, para você fazer o saque para o CPF, né, para a chave Pix desse CPF aqui, para você listar os saques feitos anteriormente, o webhook, tá? Então clica aqui em webhook e garanta que ele já foi cadastrado, tá? Se não foi cadastrado, se você estiver em branco, clica no adicionar, tá? Para você conseguir fazer a baixa automática. E aí, feito isso, você então pode partir para literalmente fazer um acordo, tá? E avaliar as comissões e os splits. Então até aqui
foi só configuração. Agora a gente encerrou essa parte de configuração, vamos voltar lá na documentação para a gente só revisar, ó. Então ele falou sobre a parametrização, tanto da aba administrador quanto da aba de parâmetros globais, e falou da questão do split, para você ir lá no credenciamento, fazer o credenciamento, atenção para o e-mail do credor, tá? E falou também dos webhooks. Nesse momento, quando você cadastra a sua primeira subconta, né, o primeiro credenciamento de credor, aí ele libera aquele Wallet ID. Então lá no user perfil, lembra que ficou faltando um campo? Ó, Wallet ID em caso de split, ele é obrigatório em caso de split. Então eu preciso informar ele aqui. Agora, se eu acessar minha conta PAI, né, que é a conta da minha empresa de cobrança, e vier aqui no menu integrações e clicar em chaves de API, e clicar no início, olha só o Wallet ID gerado. Então eu vou clicar aqui no copiar, vou vir aqui no recuperador, Ctrl V e vou salvar. Pronto, agora eu realmente terminei, né, a minha configuração. Agora eu posso simular um acordo para visualizar como que vai ser gerado, né, esse boleto ou esse Pix, etc. Então vamos lá no devedor, vim aqui, né, cadastros, devedores, vou procurar um devedor desse meu credor com split, ó, já tem um devedor aqui, vou visualizar se ele tem dívida. Ó, ele tem uma dívida no valor de R$100, né, que tem aqui juros, multa, então tá 102,03. Vamos fazer um acordo para ela, para simular uma negociação. Então vou vir aqui em acordos, adicionar acordo, e aí olha só, digamos que eu vou zerar os juros e multa, tá? Então não vou cobrar juros e multa, o valor era 102, foi para 100, com os honorários que eu aumentei em 20% o valor da dívida, foi para R$120, tá? E basicamente é isso. Então não vou fazer nenhuma outra configuração extra, e sobre esse valor aqui vai incidir uma taxa administrativa, se não me falha a memória, acho que era 14%. Então o devedor pagando 120, 14% sobre 120 vai dar aqui o valor da comissão, tá? E o valor do boleto vai ser descontado, né? O valor daquele R$1,99 do boleto vai ser descontado, ou R$1,99 do Pix, vai ser descontado dessa comissão de 14% sobre 120, tá? Então vamos clicar aqui no salvar, e aí ele salvou o acordo e já evidenciou aqui as comissões, ó. Então uma comissão de 14% como taxa administrativa sobre o valor pago pelo devedor, mais uma comissão de 20%, que é R$20 para esse acordo. E aí aqui temos o link para pagamento, que é o link da fatura. Então o devedor vai acessar esse link e vai poder visualizar os dados do acordo dele. Então, logo do credor, dados do credor, do devedor, valor total do acordo, e para cada uma das parcelas, que no caso eu fiz uma parcela única à vista hoje, de R$120, cuja situação dela ainda está não paga, tá? E aí o devedor vai poder clicar em pagar agora. Nesse momento ele vai para a tela do meio de pagamento do credor. Nesse meu credor com split eu selecionei asas e eu liberei todas as formas. Por isso que apareceu aqui, ó, dados do cartão de crédito, a opção para gerar o boleto e a opção para gerar o Pix, tá? E aí nesse momento então o devedor escolhe. Digamos que eu vou gerar o Pix. No exemplo do vídeo passado eu gerei um boleto. Então nesse aqui eu vou gerar um Pix, tá? Para ficar mais didático também. Lembrando que se eu clicasse para gerar o boleto agora, nesse caso com split, ia ser gerado em nome do meu credor, tá? Então o beneficiário agora é o credor, é a conta do credor que vai receber essa liquidez, que vai receber esse valor, e não a conta da assessoria de cobrança. Tá? A assessoria de cobrança vai receber o split, ou seja, vai receber 14% de 120, menos a taxa administrativa, mais os R$20 de honorários. Então vão ser 2 splits que ela vai receber.
Então eu vou clicar aqui em Pix para gerar o QR Code. E aí nesse momento, olha só, ele gerou o QR Code, tá? E aí o devedor vai poder apontar a câmera do celular dele ou clicar aqui em copiar para usar o copia e cola do Pix. E aí quando ele terminar de pagar, ele clica aqui em atualizar para ele receber a mensagem, né, de fatura paga. Vamos testar isso. Lembra que a gente está num ambiente de testes, um ambiente de homologação, sandbox, e nesse momento eu consigo simular a aprovação disso, tá? Então eu posso ir lá no meu ambiente de homologação, agora aqui, ó, no credor, tá? Então esse aqui é o meu Firefox, ele está logado com o login e senha do credenciamento do credor. E aí eu preciso vir aqui em cobrança todas, localizar que, olha só, foi gerado uma cobrança via Pix para o devedor com split no dia 4/6, que é isso aqui mesmo que eu quero. Vou clicar nela para fazer a confirmação do pagamento, tá? Para simular que o devedor tenha feito o Pix agora, tenha feito o pagamento do Pix agora. E aqui embaixo tem alguns dados interessantes, como por exemplo a evidência das comissões. Então olha só, R$120, né? Quanto que é 14% sobre 120? É o valor menos o valor de R$1,99 do boleto. Por isso que ele gerou aqui R$14,81. Mesma coisa os R$20, que eram os R$20 dos honorários, tá? Então, perceba que ele já automaticamente gerou os splits e eu consigo então confirmar. Então, confirma, ele vai processar e aí o sistema vai receber o comando de baixa, né? Isso aqui também é outra tela de desenvolvimento que simula o recebimento de comandos do Asas. E agora se eu vier aqui na minha tela de fatura e atualizar, fatura paga com sucesso, tá? Vou sair aqui e agora vou entrar aqui no meu acordo em parcelas e vou evidenciar que a parcela está paga, tá? Então já está paga, já está tudo certo. Agora eu posso conferir o relatório financeiro para ver o valor pago pelo devedor, o que é honorários, o que é taxa administrativa, qual foi o valor da comissão e evidenciar o valor líquido, né, que é o que o credor vai receber. Então a gente vai lá, financeiro, relatório financeiro, e a gente vai acessar aqui, olha só. Então a primeira linha já é o que a gente precisa. O devedor com split fez um pagamento no dia 4/6, no valor de R$120, sendo que R$20 são honorários de assessoria, R$14,81 foi a taxa administrativa calculada, R$1,99 foi a taxa financeira cobrada e o valor líquido do repasse do credor ficou em R$ 83,20, tá? Então notem que todos esses cálculos foram feitos automaticamente pelo sistema e fica fácil de vocês conferirem depois, tá? Muito cuidado só com o responsável pela taxa financeira quando for honorários, tá? Porque às vezes você pode fazer uma configuração para concentrar os honorários na primeira parcela e aí na segunda, terceira parcela não ter dinheiro para ele descontar a taxa financeira. Então a transação vai falhar, não vai gerar o boleto, não vai gerar o QR Code, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria falar do vídeo, gente, só, né? No vídeo passado eu também falei do comportamento D+1 de boleto, então, só gastando 2 minutinhos para revisar, toda vez que você paga um boleto, ele é compensado no próximo dia útil, desde que ele seja pago, né, em horário comercial, senão ele é agendado para ser pago no próximo dia útil e compensado só 2 dias depois, 2 dias úteis depois. E aí no dia da compensação, no banco, no caso no Asas, o valor também é liberado na sua conta Asas. E aí você pode fazer o saque, né, ou trabalhar com esse saldo lá dentro do Asas, pagar uma conta dentro do Asas, enfim, usar isso para pagar taxas de produtos e serviços que você comprou no Asas também.
No caso do Pix, a liberação do crédito é imediata. Então, na hora que você recebe o pagamento, ele já é creditado na sua conta corrente imediatamente. Então, a liquidez é mais rápida nesse caso. E, né, como eu expliquei anteriormente, falando de saque, né, da importância do saque, de você fazer ali o saque por dentro do recuperador com muito cuidado, mediante parametrização, né, e orientar o credor a acessar o painel do Asas com o login e senha dele, e você, como assessoria, nunca acesse o credenciamento do credor, nunca tenha em mãos o login e senha dele, tá? Não fique com essa responsabilidade. Lembra que é uma conta bancária e que o mau uso dela, obviamente, vai gerar problemas, tá? Então, amanhã ou depois some um dinheiro, amanhã ou depois é feita uma transferência que ninguém sabe quem fez. Se você tem o login e senha do seu credor, infelizmente, você acaba sendo alvo, né, de teoria da conspiração. Então, não faça isso. O login e senha tem que ser do credor, só ele pode manipular a conta dele. E, né, por ser uma conta literalmente num banco, não existe saque automático. Então não é, por exemplo, igual a gente tem na Zup, que todo dia de manhã a Zup verifica se você tem saldo liberado e automaticamente faz um TED para uma conta corrente que você definiu. Isso não existe no cenário do Asas, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco do funcionamento do Asas. Qualquer dúvida, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigado!